Resposta engraçada de aluno na prova. Conhece alguma? Fica aí, eu tenho uma história para você. A história de hoje é a seguinte, olha só. Sou professor de História e, há alguns anos atrás, dava aula em uma escola na periferia do Rio de Janeiro. A matéria era História do Brasil durante o governo Vargas. Eu falei sobre o integralismo, que foi um movimento político conservador que era inspirado no nazismo e no fascismo. Dei minhas aulas, marquei as provas, tudo certo. Tinha um aluno lá, um bem novinho, um bom aluno, esforçado, mas ele era meio enrolado, assim, confundia umas coisas. Era bom aluno. Apliquei as provas e levei aquele monte de papel para corrigir em casa. É vida de professor, né? Durante a semana, dando aula, e no sábado, domingo e feriado, corrigindo prova e fazendo diário. É dureza mesmo. Tem muita gente por aí que acha que professor só trabalha durante o horário da aula e até critica o recesso no meio do ano que os professores têm. Ah, porque tem 2 férias por ano. É uma gente desinformada, não é não? O professor tem que preparar aula, preparar prova, corrigir, fazer planejamento, atender pai, mãe na entrada da escola, na rua, tudo além do horário, hora extra que a gente não recebe. Acho que o professor trabalha mais do que o dobro do horário de sala de aula. Mas vamos voltar à história. E aí ele continua. Comecei a corrigir as provas e tinha uma pergunta assim: quem era o líder do movimento integralista no Brasil? Caracterize esse movimento. A criatura, aquele aluno, me responde: Plínio Pastel. Plínio Pastel. Gente, o nome do cara era Plínio Salgado. Pesquisa lá na internet o nome do líder do integralismo no Brasil. Era Plínio Salgado. O moleque trocou salgado por pastel. Até que ele não errou muito, não é? Tem coxinha, pastel, quibe, tudo é salgado mesmo. Dei meio ponto na questão e vida que segue. E o professor conclui: eu acho que os alunos sempre buscam nas suas experiências de vida referências para o que o professor fala na sala de aula. Por isso é tão importante nós, professores, usarmos a linguagem deles, iniciar a partir do universo deles, das coisas que eles conhecem. Isso é básico na pedagogia. Não adianta um professor de história, por exemplo, ficar falando de Renascimento para um aluno que nunca viu um quadro, uma escultura. É ficar falando de um mundo totalmente diferente do dele. Não vai rolar, ele não tem referências, é muito distante. E o professor conclui dizendo: eu acho que a educação é o maior desafio da sociedade, levar cultura a conhecimento. Mas a gente que é professor continua na luta. Bom, essa foi a nossa história de hoje. Aqui no canal você vai encontrar mais histórias de escola, de sala de aula, de professor, de aluno. E se você quiser, você pode ver a sua história contada aqui no canal. Basta você mandar para esse e-mail que está aparecendo aí na tela. Tá bom? Eu espero que você mande a sua história, a gente vai ler, vai analisar, a gente vai dar uma arrumada e vai ler a sua história aqui se a gente achar que cabe aqui no nosso canal. Tá bom? Aguardo sua história. Um abraço, gente. Tchau.